A primeira é a etiológica e se você já acompanha a gente há algum tempo, não vai ter muito segredo nessa parte. Tá aqui. A etiologia da insuficiência mitral ela pode acontecer de forma primária ou secundária, a depender de qual topografia do aparato valvular mitral está envolvido. Quando você tem um envolvimento direto das cúspides e ou das cordas tendíneas, você está diante da etiologia primária. Então tá aqui nesse desenho para você entender o que está acometido quando eu falo em etiologia primária. Exemplo, doença reumática, endocardite, prolapso de válvula mitral. Você vai ter envolvimento do folheto e ou das cordas tendíneas. Tem uma lista aqui para você já poder conhecer, não é novidade, mas se você tem envolvimento direto dessa topografia, você está diante desse tipo de etiologia. De forma geral, quais são os mais prevalentes no nosso meio? Nós temos o prolapso da válvula mitral, uma situação mais avançada do prolapso é a doença de Barlow, que é o prolapso na sua manifestação mais agressiva, acometimento reumático, muito comum ainda no nosso país em desenvolvimento. É muito frequente o envolvimento da válvula mitral em cardiopatia reumática. E, mais recentemente, com o envelhecimento da população, nós começamos a conhecer uma outra etiologia, que é a calcificação do anel mitral, que pode se estender para a base dos folhetos, inclusive para as cordas. E você também está diante de uma etiologia primária, que pode levar à disfunção da válvula mitral. Quando eu falo em etiologia secundária ou funcional, você está diante do envolvimento da parede ventricular e ou do anel mitral. Então, as cúspides e as cordas estão íntegras. O problema está na parede do ventrículo esquerdo, está no anel mitral, porque nesse local que está acometido isso pode levar a uma disfunção da válvula mitral. Você pode ter um envolvimento só do anel mitral, por exemplo, causando uma disfunção do tipo regurgitação. E aí, quando você vê uma etiologia funcional, você também tem que entender qual é o subtipo. Como eu disse para vocês, você pode ter um envolvimento de todo o ventrículo esquerdo de forma simétrica, e aí essa tração que você tem, você aumenta o diâmetro do ventrículo esquerdo, isso puxa as cordas, e ao puxar as cordas você afasta uma cúspide da outra, ok? Você também pode ter uma dilatação assimétrica. Imagina que você tem um infarto agudo do miocárdio de uma artéria coronariana como a CX, a circunflexa. Então aquela parede inferolateral morre, necrosa, e ela não contrai mais. E muitas vezes ela evolui com acinesia, até mesmo discinesia. Então o restante costuma contrair normalmente, mas aquela parede não. E só aquela parede traciona de forma assimétrica essa válvula mitral. Então só aquele folheto relacionado àquele músculo papilar vai sofrer atração. Isso em geral leva a refluxos excêntricos mais importantes, né? E é uma manifestação diferente da miocardiopatia dilatada, onde acontece uma tração simétrica. Outro tipo é a dilatação do anel mitral, muito comum em pacientes com fibrilação atrial permanente. A fibrilação atrial ao longo dos anos dilata o átrio esquerdo e a dilatação do átrio esquerdo pode puxar o anel da mitral. Olha aqui a anatomia como é que é, a base do átrio esquerdo é contíguo com o anel mitral. Então se ele dilata, ele também pode tracionar o anel mitral. E ao tracionar o anel mitral, você pode afastar as cúspides, gerando uma coaptação plana nessa topografia, como vocês podem ver. E só de você analisar a anatomia do fechamento das cúspides da válvula mitral, você já consegue saber qual é a etiologia que você está lidando. Olha aqui, vamos olhar esses dois desenhos aqui da válvula mitral que mostram para a gente o aspecto anatômico dessa alteração. Se você observar aqui, quando você tem uma tração secundária, aumento do ventrículo esquerdo, você tem uma topografia que desenha-se um triângulo entre os folhetos e o anel mitral, o plano do anel mitral, com uma altura maior e quando você tem apenas a dilatação do anel mitral. Olha aqui, dando atenção a esse aspecto decisivo da válvula mitral. Você tem morfologias diferentes. Então, olha, repara que analisar a altura desse triângulo espacial que é gerado no fechamento da válvula mitral vai te dar essa informação se você está diante de uma etiologia por dilatação de ventrículo esquerdo ou de anel mitral. Então conhecer a anatomia te ajuda a entender a classificação etiológica mais adequadamente.